Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, eu sou professor de Biologia aqui nessa escola e toda semana a gente vai ter dois encontros presenciais para quem estiver aqui e 2 atividades online para quem estiver em casa, tá certo? Qual que é a ideia? A ideia é que na primeira aula da semana eu vou no horário da aula e a partir da semana que vem vocês vão receber os horários, então vocês vão saber que horas que é a minha aula ou que hora que é a aula de cada professor. Então, na primeira aula da semana, vamos dizer que seja segunda-feira, na quarta aula. Quando eu entrar na sua sala de aula, eu vou mandar no grupo da sua sala o link com um vídeo. E esse vídeo você precisa assistir, não necessariamente naquele horário, mas você precisa assistir antes que a sua sala tenha aula comigo de novo, tá certo? Então vamos dizer que a primeira aula da semana é segunda-feira, na quarta aula. Aí a segunda aula da semana é lá na quarta-feira. Não precisa assistir o vídeo ao vivo, junto com todo mundo, mesmo porque eu ainda não vou usar o Google Meet. Eu acho que eu consigo dar mais atenção e qualidade para a aula de vocês se for por aqui, tá? Então vocês vão assistir esse vídeo e tem que assistir ele antes da aula de quarta-feira, ou da segunda aula da semana, seja o dia que for, tá certo? Por quê? Porque depois que vocês assistirem esse vídeo e eu der a explicação para os colegas que estão aqui presentes, na segunda aula da semana, quando eu entrar no horário de aula, eu vou mandar para vocês o formulário com uma atividade da semana. E nesse formulário vai ter umas 3 ou 4 perguntas sobre o vídeo anterior, tá certo? Os alunos que estiverem aqui presentes, eu vou entregar para eles o formulário e a gente vai responder junto e já tirar dúvidas, tá? Para quem estiver em casa, o próprio formulário, quando você termina, ele já te dá um espaço para você mandar as perguntas para mim. Então você pode mandar pelo grupo da sala. Se tiver com vergonha, você pode mandar no privado. Se não quiser usar o WhatsApp, você pode no próprio formulário já colocar lá. Sempre vai ter uma parte embaixo. Ficou alguma questão, ficou alguma dúvida, ficou alguma coisa, tá certo? E quando você clicar em enviar, esse questionário já vem para mim e eu vou usar ele como principal ferramenta para contar as suas presenças e a sua nota, tá certo? Então, toda semana eu vou mandar para vocês, no horário da primeira aula, o vídeo. Sempre vai ter um vídeo do Centro de Mídias, tá? Geralmente não vai ser o vídeo ao vivo, geralmente vai ser um vídeo do repositório, que é justamente para vocês poderem assistir depois, porque na prática, só os alunos de segunda-feira vão conseguir ver esse negócio ao vivo, certo? Então, não tem problema. Vocês assistem o vídeo do Centro de Mídias que eu mandar para vocês. Junto, eu vou mandar o vídeo da minha aula, porque muitas vezes eu vou abordar aquilo que o Centro de Mídias abordou, só que de um jeito que eu ache que precisa de mais atenção. Então, assim, tem alguns termos que eu posso querer abordar de um jeito que eu considere mais claro, tá certo? Então, no fim das contas, você vai ter essa oferta de vídeos. Você pode assistir o Centro de Mídias, você pode assistir o meu, você pode assistir os dois. O importante é que você veja pelo menos um deles para você entender e depois você conseguir responder o formulário que vai valer a nossa nota e a nossa presença, tá certo? Então, na prática, eu tenho um acervo de vídeos do ano passado que eu vou usar, porque boa parte deles está bom. Tem várias partes que estão ruins, porque eu estava aprendendo a gravar. Então, por exemplo, hoje é uma aula improvisada, eu estou numa sala que faz um eco do caramba, a luz está oscilando um pouco, eu estou brilhando, mas a maior parte dos vídeos velhos que eu tenho, os vídeos do ano passado, não são tão velhos assim, eles estão bons. Então a gente vai usar muito eles. Então vocês não se assustem se vocês me verem um pouco de cabelo curto e depois com cabelo gigantesco, porque é culpa da quarentena, tá certo? Que começou ano passado e daqui a pouco volta, tá? Então fica aqui com a próxima aula e não repara não minha cara de quarentena, porque não me julgue, tá bom? Qualquer dúvida, manda no grupo da sala. Primeiro, quando a gente está falando de uma aula, a gente tem que pensar em 2 coisas que a gente espera de vocês. A gente espera que vocês entendam alguns conteúdos, ou seja, entendam alguns assuntos, e a gente espera que vocês desenvolvam algumas habilidades, ou seja, capacidade de fazer algumas coisas, tá certo? Então aqui na tela está uma lista das habilidades e conteúdos que a gente vai tentar abordar nessa aula de hoje. Aperta a pausa para vocês lerem com calma depois. Bom, vamos começar. Primeiro, o que é um alimento? Para que serve? Bom, alimento é toda essa comida gostosa que a gente está trabalhando aqui, certo? Agora, esse alimento ele está dividido entre 2 coisas. Ele é um lugar que você vai ganhar nutrientes
que são peças para você funcionar. Estou aprendendo a usar uma ferramenta nova. Isso inclui átomos. Estou apertando coisa que eu não devia. Mas eu vou ficar melhor nisso. E moléculas. Certo? Bom, isso são as coisas que você precisa para você funcionar. Ou seja, para substituir uma célula, para substituir um machucado, ou necessariamente para você fazer uma célula ou fazer uma parte de uma célula que precisa. Então, por exemplo, o nutriente que a gente vai atrás é o ferro. O ferro vai na hemácia. A hemácia é uma célula que precisa de ferro para atrair oxigênio. A gente vai ver tudo isso com calma no segundo ano, tá certo? O importante é, você precisa desses nutrientes, que são pecinhas, para montar você, tá bom? Segunda coisa importante é, nós comemos para ganhar fonte de energia. E isso geralmente vem na forma de açúcar. E para que você precisa dessa fonte de energia? Para fazer coisas. Estou muito feliz com essa ferramenta nova. Achei bem legal. Na aula de tecnologia eu mostro que é. Bom, então o que acontece? Da onde a gente vai ganhar essa energia? Tá certo? Nós temos vários tipos de seres vivos que ganham energia de lugares diferentes. Tá? Os produtores são todos aqueles seres vivos que produzem a sua própria reserva de energia. Certo? Ou seja, são todos aqueles seres vivos que fazem fotossíntese. E, gente, fazer fotossíntese é sim uma parte da vida das plantas, e a gente geralmente pensa nelas primeiro, mas entenda isso. Um dos principais fazedores de fotossíntese do nosso planeta são as algas, que parece planta, mas não é exatamente a mesma coisa. Tá? Então nós temos as algas fazendo fotossíntese também, nós temos bactérias fazendo fotossíntese também, tá certo? E o que é fazer fotossíntese? Fazer fotossíntese é você pegar alguns nutrientes da natureza. Então você vai pegar CO2 mais água e você vai converter isso aqui em açúcar. Não vou colocar a fórmula do açúcar porque ela é muito grande e vocês ainda não precisam ver isso. Ano que vem a gente vai ver. Mais o oxigênio que a gente respira, tá certo? Quando que eu vou conseguir fazer isso? Na presença de luz. Tudo bem? Então, fotossíntese, gente, nada mais é do que você pegar algumas moléculas que existem na natureza, usar a energia da luz para combinar essas moléculas. O processo é absurdamente complicado, problema para o segundo ano, tá? Só que a molécula que vai resultar é uma molécula de açúcar, que é uma forma de você guardar energia para usar depois. A planta não fez de presente para você. A planta fez para ela usar quando ela precisar. Quando ela for crescer, quando ela for fazer fruto, quando ela for fazer semente, tá certo? E o oxigênio? Gente, o oxigênio é o que sobrou da fotossíntese. A planta não fez o O2 ela não faz fotossíntese para fazer o O2. O O2 sobra e é muito valioso, tá certo? Tanto ele sobra que a planta joga para fora do corpo, tá certo? Bom, além dos produtores, nós temos outro tipo de ser vivo, que são os consumidores. Consumidor é qualquer um que precisa pegar a energia de alguém, tá certo? Então, nós não conseguimos fazer a nossa própria reserva, a gente não faz o nosso próprio açúcar, a gente não consegue pegar a energia do sol, que nem a fotossíntese faz. E aí vem uma coisa muito importante. O produtor é o cara que produz moléculas de reserva. Não é quem produz energia. Quem produz energia é o Sol, tá certo? Por isso que você precisa da luz aqui na fórmula. Então, essa luz, ela é a fonte de energia, que é luminosa, solzinho, tá bom? Mas os consumidores são aqueles que roubam o açúcar dos outros, tá? Dentro desses ladrões de açúcar, nós temos 3 opções. Nós temos aqueles que são os herbívoros, que é todo mundo que se alimenta de produtores. Tá? Então eles comem só os produtores. Nós temos os carnívoros, que são aqueles que comem consumidores. Muito mais difícil fazer isso do que parece.
E nós temos, por último, o que a gente chama de onívoros, tá? Que é quem come todo mundo. Come todo ser vivo. Come os dois, tá certo? Come tanto herbívoro, quanto outros carnívoros, quanto plantas, tá? E quem que é o último grupo? Que a gente geralmente não fala muito em cadeia alimentar, fala mais em teia, então eu vou falar mais sobre isso na próxima aula. São os decompositores. Decompositor é quem pega a reserva de energia de coisas que já morreram e estão apodrecendo, tá certo? Então ele é tipo um mecanismo de reciclagem. Ele pega o lixo que sobrou na natureza, lixo, né? E ele vai desmontar esse cadáver, desmontar esse corpo em decomposição e aproveitar a energia que dá e espalhar os nutrientes de volta, tá? Bom, então o que é uma cadeia alimentar? Gente, cadeia alimentar é um esquema, tá certo? Na natureza você vai ver isso? Não. Principalmente por uma coisa muito importante. É um esquema que mostra a relação predador e presa. Quem é o predador é quem come. Quem é a presa é a comida, tá? E essa cadeia alimentar ela é válida para aquela região. Então, naquele lugar, esse animal se alimenta desse, que esse se alimenta desse, que esse se alimenta daquilo, tá bom? Só que uma coisa muito importante, a gente não está falando de indivíduos, a gente está falando de espécie. Então é esta espécie se alimenta dessa espécie, que se alimenta dessa outra, tá certo? Então toma muito cuidado quando você for falar de exceções. Então, mas uma vez o meu tio comeu uma formiga, logo ele é um consumidor de formiga? Não, os humanos, num dia normal, não vão comer arroz, feijão, formiga, tá certo? Tem umas pessoas que fazem, mas não é a espécie que faz, tá? Então, o que a gente vai fazer isso? Então a gente vai representar esse esquema usando flechas. E o que a flecha indica? Energia passando. Então vamos lá. Quem começou com Aí de onde veio a energia? A energia veio do Sol. Então, Solzinho, tá aqui. A energia vai do Sol para a planta. Beleza? Na planta, ela vai produzir açúcar, que é a reserva. E aí o que acontece? A planta produziu açúcar para ela usar. Mas veio um coelho aqui e roubou o açúcar dela. O açúcar não foi da planta pro coelho, então a flecha vai da planta pro coelho, tá certo? Pensa que é a planta indo para a boca do coelho, tá? Aí o coelho tá lá, todo malandro, comeu, roubou, beleza, só que tem uma serpente que tá de olho nele. Então, o açúcar que o coelho roubou, a serpente rouba para ela. Aí a serpente tá aqui, toda pimpona e tal, de repente passa um gavião e rouba o açúcar da serpente. Tá? Perceba que a serpente não roubou o açúcar que o coelho produziu. Tá certo? Era o açúcar lá da planta, que estava guardado no corpo do coelho para depois, e a serpente foi lá e aproveitou. Tá bom? Cuidado com isso. Produtor é só esse cara aqui. Todos os outros são consumidores. Tá? Bom, faz diferença o que você come? Faz diferença se você está aqui no finzinho da cadeia ou se você está no começo? Faz, tá certo? Por causa de uma coisa chamada nível trófico. Então, o que é o nível trófico? É a sua posição na cadeia. Então, o que acontece? A planta é aquela que não come ninguém. Como ela não come ninguém, ela é o produtor. Certo? É só você perceber que é a única que não tem flecha indo para ela. A flecha sai dela. Então ela não ganha energia de ninguém. Ela passa energia para os outros. Tudo bem? O coelho não é o primeiro a comer alguém nessa cadeia? Porque a energia começou aqui. Veio para ele. Ele é o primeiro a comer. Então a gente chama ele de consumidor primário. Tá certo? A gente pode representar por C1 ou C primário. Tá? Esse açúcar que está no coelho já é um açúcar que não foi ele que produziu, veio da planta. Quando a cobra come esse açúcar, não é a segunda vez que esse açúcar vira comida de alguém? Então a planta é o segundo a comer. Então ela é consumidor secundário. E aí quando a águia come ela é o consumidor terciário. Tudo bem? Então o que é o seu nível trófico? É a sua posição. Tá certo? Quem você é? Você é o primeiro a comer? Você é o segundo? Você é o terceiro? E aí vem uma coisa importante. Para que serve isso?
Bom, pessoal, vamos cortar essa aula por aqui, porque agora vai entrar num outro tema. Então, essa parte mais de fluxos, nutrientes, a gente vai separar uma aula só para isso. Mas vamos manter só essa parte por enquanto. Façam as perguntas que vão vir no formulário, tá? Essa semana já estou mandando junto com o vídeo, mas a partir da semana que vem, o vídeo e o formulário vão em momentos separados, tá certo? Cada um na sua aula. Essa semana, como ficou tudo meio atropelado, vai todo mundo junto, beleza? Qualquer dificuldade com o formulário, manda mensagem no grupo, manda mensagem no privado, a gente dá um jeito, certo? Tchau!